vamos ouvir algumas opiniões. Já temos alguns dos nossos telespectadores inscritos, nomeadamente a Ana Neves, é artista plástica, está a ver-nos de Carnachide. Muito bom dia, bem-vinda. Olá, Marta, bom dia, tudo Olá, bem? bom dia. Olha, vou começar até por falaram agora aí no fim pelas máscaras. Eu só vou fazer perguntas e depois agradecer que alguém pudesse responder, se for o caso. As máscaras, segundo toda a gente diz, ou a maior parte das pessoas dizem, pelo menos as que falam na televisão, que são ótimas para evitar o contágio. Que eu saiba, nos lares, os idosos todos usam máscara e todos os que lá trabalham também usam máscara. E, pelos vistos, é onde há mais contágio. Gostava também de perguntar o que é que aconteceu aos números da gripe desde março até hoje, porque segundo no site da DGS continua a ser 0. Também gostava de perguntar qual era o número de infectados de gripe assintomáticos que havia o ano passado. Se alguém me conseguir, para nós termos um termo de comparação, não é? Se os hospitais hoje estão a arrebentar pelas costuras, como dizem nas notícias, eu tenho informação que não, mas pronto, porque não o ano passado, inclusive, as enfermarias, os corredores, até bares foram fechados para porem doentes com gripe. Depois, perguntar porque é que quanto maior é o número de recuperados, maior é o número de infectados diário. É que o número de infectados diário é achado com a soma dos ativos, dos recuperados e dos mortos. É tudo somado e todos os dias eu dei-me ao trabalho de fazer essa conta de vários dias, de vários relatórios da situação da DGS, e é esse o número que dá o número de infectados por dia. Logo, quanto maior é o número de recuperados, maior é o número de infectados. Depois, perguntar também porque é que na China, e nomeadamente em Wuhan, o centro desta suposta pandemia, a China, que tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes, não chegou a 5 mil mortos. E vai ser hoje, neste trimestre, a economia que vai crescer mais. E, pelos vistos, lá não se passa nada com a Covid. Em relação a termos números maiores agora do que em abril, eu contesto um bocadinho, aqui não faço uma pergunta, porque tenho aqui também números, fazia-se isto dito para a Ministra da Saúde, cerca de 2.500 testes diários, hoje faz cerca de 30 mil. Logo, é natural que se encontrem mais, eu acho que até se encontram menos, fazendo a devida proporção. São estas perguntas que eu Muito bem, registrei-as. Se calhar não podemos responder todas elas, mas algumas, Ana Neves, vamos procurar fazê-lo. Obrigada pelo seu contributo, um bom dia. Vamos até à cidade de Coimbra ouvir a análise e a opinião de um economista. É o Luís Pérez. Bom dia. Muito bom dia a todo o auditório. Peço especial atenção, por favor. Os portugueses têm que se questionar o que é que se está a passar. Tal como a ouvinte que acabou de falar, nada bate certo, portanto, nesta suposta pandemia. A Covid-19 limpou a gripe da face da Terra, um pouco por todo o mundo. Portanto, deu-se o tal milagre do desaparecimento da gripe desde a chegada da Covid-19. Gripe essa que matou todos os anos muito milhares de pessoas. Tenho aqui algumas questões também para efetuar. Em Portugal, a partir de 22 de março, por magia, desapareceram as mortes de gripe pneumonia. No dia 28 de setembro deste ano, para não virem dizer que são teorias da constipação, da conspiração, o nosso secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, disse-nos algo muito importante na conferência de imprensa sobre Covid. A grande maioria dos doentes com Covid, são 97,3% recuperam em casa. Eu vou repetir. A grande maioria dos doentes com Covid, 97,3%, mais que 97%, recuperam em casa. Portanto, são situações como o Cristiano Ronaldo. Apenas 2% é que estão internadas em enfermaria e 0,4% em UCI. Eu lembro que somos 10 milhões de habitantes e temos pouco mais de 100 em UCI. Os portugueses estão a acordar. Enquanto eu pergunto, é a Covid que asfixia, que provoca o colapso do Sistema Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde sempre esteve asfixiado todos os anos e em risco de colapsar? Pegando no exemplo do Cristiano Ronaldo, já todos vimos como está sem qualquer sintoma. Bem de saúde, não é? Viajou até a Itália e há uma foto dele na piscina. Imaginem este cenário. Gostaria que fizessem todo este raciocínio. Se, por acaso, o Cristiano Ronaldo morre afogado na piscina em sua casa, sabiam que é contabilizado como óbito de Covid? Como testou positivo para a Covid,
é óbito com o Covid. E isto tem que ser partilhado por todos, pois é a prova que é inequívoca desta farsa. Assim, com este procedimento, chegam a números de óbitos que lançam todos os dias a semear o medo irracional. A doutora Graça Freitas já admitiu que há ordens no sentido de declarar a Covid como um evento terminal. Gostaria que o Ricardo Mexia falasse nisto, por exemplo. Muito bem, eu registrei, Luís Pérez, a sua análise, registrei a sua posição. Obrigada pelo seu telefonema. Vamos daqui a pouco procurar analisar aqui alguns pontos que nos deixou. Um bom dia. Vamos saber o que pensa o Ruben Correia, é motorista de pesados e está a ver-nos a partir de Alverca. Bom dia, a sua opinião. Olá, bom dia. Olá. Como está, Marta? Bom dia. E bom dia ao painel também. Eu gostava de deixar aqui só alguns pontos em consideração. Em primeiro, e acho que isto é debatido por toda a gente, o excesso de comunicação ao país sobre as taxas de Covid. A população está super ultra saturada. É asfixiante, é estressante, todos os dias a ouvir as mesmas coisas. Altura agora de voltar à conversa com os nossos convidados. Ricardo Mexia, sei que infelizmente não pode ficar connosco até ao final do programa, mas para já procurar responder aqui a algumas das perguntas deixadas pelos nossos telespectadores, nomeadamente falávamos aqui da questão da gripe sazonal. Há aqui alguma comparação que possa ser feita quando muitos dos nossos telespectadores dizem que, falo até aqui, foi uma das palavras usadas de farsa, de excesso de dramatização nisto tudo. Quer responder como é que estamos, se há dados já concretos sobre a gripe sazonal este ano? Quero responder, porque de facto estas teorias da conspiração que pululam por aí, se não forem de facto clarificadas, podem gerar alguma confusão por parte de toda a gente. Então, começando pelo princípio. De facto, a questão da gripe, é verdade que a gripe praticamente desapareceu, mas também é verdade que desapareceu porque as medidas que nós utilizamos para tentar debelar ou tentar reduzir a transmissão de Covid são eficazes para outros vírus respiratórios, onde se inclui naturalmente a gripe. Não é à toa que também durante a época gripal se recomenda a higienização das mãos, etc. Agora, como o impacto da Covid-19, do ponto de vista da sua letalidade e da sua mortalidade para os mesmos números de casos é muito maior, por isso é que tivemos que adotar medidas mais expressivas, precisamente para reduzir esse impacto. E, portanto, é verdade, por exemplo, no hemisfério sul, onde o inverno já passou, que a gripe praticamente desapareceu. E praticamente desapareceu precisamente porque eu acabei de dizer. Porque houve uma vacinação mais expressiva, porque as pessoas tomaram cautelas e, de facto, houve aqui uma maior capacidade para evitar a disseminação desse vírus, que, neste caso, até era a gripe. Dizer também que eu não tenho aqui os números das outras épocas, mas sim, a gripe tem um impacto importante também na mortalidade e também na disrupção que é sentida dos nossos serviços. E, portanto, talvez uma reflexão que vale a pena fazer para o futuro é, se calhar, nós estamos a permitir que haja uma mortalidade elevada nos nossos invernos e que é evitável. E, portanto, talvez tenhamos que adotar medidas no futuro que permitam funcionar enquanto comunidade, sem as disrupções que houve agora, mas que simultaneamente permitam poupar a vida de vários milhares de cidadãos. Ou seja, novos hábitos que possam e que devem vir para ficar. Ricardo Mexia, outra das questões levantadas tem a ver com umas estatísticas sublinhadas aqui por alguns dos nossos intervenientes, tem a ver que 97% das pessoas infectadas estão de facto a recuperar em casa. Os nossos hospitais, o nosso SNS, mediante estas estatísticas, estão efetivamente sob grande pressão? Bom, então a questão dos números eu acho que é muito importante para as pessoas perceberem de facto o que se está a passar. É verdade que, e felizmente que é assim, a maioria dos casos tem um desfecho benigno. Sabemos que isso é verdade, esses 97%, ou eventualmente, não sei agora precisar o número, mas uma esmagadora maioria dos casos tem uma evolução muito benigna e, portanto, recupera da doença em casa. Foi dado o exemplo de um atleta de alta competição em que isso se está a verificar, tanto quanto sabemos até é assintomático, e, portanto, naturalmente com uma evolução ainda mais benigna. Mas depois temos os outros, e que se nós olharmos para o grupo dos acima dos 80 anos, entre os infectados, 1/5 tem um desfecho fatal. E, portanto, morre 1/5 dos infectados acima dos 80 anos. E, portanto, esta questão da eventual farsa que alguns gostam de descrever tem a ver com o impacto que isto tem em alguns grupos populacionais. E, portanto, nós não conseguimos isolar de forma eficaz estes grupos. E por isso é que temos que, globalmente, enquanto comunidade, tentar resolver o problema. Voltando ainda à questão dos números, 2 aspectos. Em relação ao boletim, de facto, se calhar não é muito intuitiva a forma como o boletim está apresentado. E, portanto, era importante perceber que o número de casos ativos corresponde àquilo que são as novas infecções, portanto, os novos casos,
subtraídos daquilo que são ou as pessoas que deixaram de estar doentes. E podem ter deixado de estar doentes por duas vias. Ou pela via de se terem curado, de se terem recuperado, ou pela via de terem morrido. E, portanto, por isso é que aquelas contas batem certo. Mas a interpretação do boletim deve ser feita de baixo para cima. Ou seja, a questão dos ativos é a questão que resulta dos outros números e não o contrário. Portanto, o que nos interessa é, de facto, o número de novas infecções e depois a evolução, seja porque as pessoas recuperam, e felizmente, como foi dito, a esmagadora maioria dos casos recupera, mas temos a lamentar, infelizmente, os tais 2 a 3% que acabam por morrer. E, portanto, isso obviamente que é uma questão pertinente. A questão dos testes. Não é verdade que, comparando os mesmos números daquele período em que tínhamos à volta de 800 a 1000 casos diários, portanto, no primeiro embate, se tivessem a ser feitos 2.500 testes, porque isso implicaria que tivéssemos uma taxa de positividade de mais de 1/3, o que também não é verdade. E, portanto, os números não são esses, eu não tenho aqui os números, mas o número de testes feitos, em média, diariamente, naquela fase inicial, e nós criticámos isso na altura, era abaixo do que devia ter sido feito, portanto, deviam ter sido feitos, de facto, mais testes, mas o número não é nem próximo dos 2.500 que aqui se referiram. Portanto, é bastante mais o número de testes diários que foram feitos nessa altura, em março, abril e maio. E, portanto, não vale a pena tentar encontrar aqui falácias ou torcer os números para dizer aquilo que a realidade desmente. De facto, isto é um problema. Não é um problema em Portugal, é um problema à escala mundial. É um problema que tem uma mortalidade importante associada e que nós estamos a querer equilibrar. Também não é menos verdade que nós temos mortalidade que não é diretamente relacionada com a Covid. E, portanto, isso também é um problema. Naturalmente que as outras doenças não podem ser ignoradas, até porque sabemos que a sua carga de doença é muito importante. E, portanto, temos que ter capacidade de resposta para equilibrar aquilo que é a resposta habitual do Serviço Nacional de Saúde e a resposta a esta pandemia, que seguramente tem impactos à escala global que nós não podemos ignorar. Muito bem, Ricardo Mexia, obrigada pelas respostas muito concretas que aqui nos deixou. Obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade para estar connosco. Continuação de um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Cristina, muito rapidamente, fazendo aqui um balanço das primeiras intervenções, há de facto aqui saturação por parte das pessoas? É esse risco de excesso de comunicação, de se estar sempre de facto a falar exatamente do mesmo que os briefings diários da Direção-Geral da Saúde? Eu percebo que haja esse sentimento de haver uma agenda quase monotemática, que aliás já não é rigorosamente assim. Claro que durante os primeiros tempos da pandemia e na fase do confinamento, isto era algo que era uma realidade de tal forma volumosa que era impossível escapar a ela. Agora já vamos assistindo, com a reposição da normalidade, também vamos assistindo a uma reposição da normalidade dos noticiários, mesmo as pessoas que estejam mais distraídas, vejam os alinhamentos dos nossos jornais e veem que já há muito mais matérias para além da Covid. Agora, naturalmente, a Covid continua a ser... Domina as atenções, um assunto... não só em Portugal como a nível mundial, não é? Exatamente, incontornável, é impossível, quando tu tens taxas de infecção desta ordem, é impossível de ignorar. E é um problema, como referiu o Ricardo Mexia, é sempre bom sublinhar para que as pessoas tenham essa consciência. Isto é um problema à escala global, não é um problema em Portugal, não é um problema... Não se deve desvalorizar, não é? Não se deve desvalorizar, até porque é uma doença que efetivamente aqui conta muito o nosso comportamento e as ações de cada um.